Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer a segunda parte aqui da aula de materiais poliméricos, de estrutura dos polímeros. Estrutura dos polímeros, né, que é a primeira parte desse assunto que vai contemplar a nossa P3. Né? Como eu falei na aula passada, eu tenho dois capítulos do Callister aí, um que é de estruturas dos polímeros e outro que é características, propriedades e aplicações dos polímeros, beleza? Então, na semana passada eu fiz a primeira parte dessa videoaula, né? Que eu falei da introdução das moléculas de carboneto, das moléculas poliméricas, do peso molecular, forma molecular, falei da estrutura e eu acredito que eu parei bem aqui, né? Aqui na estrutura molecular. Falei de ligações cruzadas, linear, ramificação, enfim. Agora que a gente tem essa questão da videoaula, eu não preciso ficar relembrando a aula passada. Vocês podem simplesmente voltar no vídeo anterior e rever aquela parte, tá bom? Então vamos agora para a segunda parte dessa aula. Né? Lembrando que isso aqui vai fechar o capítulo 14 do Callister e o capítulo 15 vem na próxima quinzena. Tranquilo? Então vamos lá. Configurações moleculares. Né? A maneira com que as moléculas estão organizadas no polímero, elas também influenciam as propriedades dele. Né? Como está escrito aqui, para polímeros com mais de um átomo ou grupo lateral de átomos ligados à sua cadeia principal, a regularidade e a simetria do arranjo do grupo lateral podem influenciar suas propriedades de maneira significativa. Então, a maneira com que os polímeros estão arranjados, como os grupos laterais estão arranjados, eles vão influenciar nas propriedades. Né? E às vezes é uma besteirinha, né? Às vezes é uma coisa, realmente uma besteirinha que muda de uma estrutura, de um arranjo para o outro, mas que influencia nas propriedades muitamente, né? De maneira bem, bem pronunciada. Bom, um exemplo claro é para a unidade repetida a seguir, essa unidade está aqui embaixo, e seus dois arranjos possíveis. Né? Eu tenho essa unidade repetida aqui à esquerda, que é a unidade básica, a unidade repetida. Aqui mais no meio e na direita eu tenho dois tipos de arranjos diferentes. Eu tenho um arranjo onde o H e o R estão alternados, né? O H, o hidrogênio, o R é aquele radical que a gente comentou na aula passada. Que é o grupo R no caso, né? Falei radical, mas é o grupo R. E na direita aqui eu tenho o hidrogênio e o grupo R estando sem ser de maneira alternada. Estão nesse padrão de H, RR, H, RR, H e assim por diante. Esses dois tipos de arranjos têm duas nomenclaturas distintas. Esse primeiro aqui, que é o do meio, é o cabeça-cauda, que é o HR, HR, algo alternado. E o cabeça-cabeça, que é o HRR, HRR, H e aí por diante. Então, eu tenho o tipo cabeça-cauda, que é quando os R não estão em sequência. E eu tenho o cabeça-cabeça, que é quando os R estão em sequência, como está no lado direito aqui. Então, esse é um exemplo de configuração molecular que pode se apresentar de maneira diferente e que vai fazer diferença nas propriedades. Na maioria dos polímeros, a configuração cabeça-cauda ela é predominante, ou seja, a configuração está no meio aqui. Né? Isso porque, na maioria das vezes, muitas vezes, acontece repulsão polar entre os grupos R na configuração cabeça-cabeça. Então, a configuração cabeça-cauda é mais frequente. Bom, outro ponto importante quando se fala de configurações moleculares é a questão do isomerismo. Né? O isomerismo, como falei, fiz até uma analogia na aula passada, a questão da alotropia nos metais. Né? Lembrando que a alotropia é quando o mesmo material, o mesmo elemento, ele pode apresentar duas estruturas cristalinas distintas. Como é o caso do estanho, né, que coloquei na prova de vocês. O estanho ele podia vir como estanho branco ou como estanho cinza. E aqui é a questão de isomerismo. Né? Bom, o isomerismo é aquela questão, comecei a me perder aqui agora. Como eu estava dizendo, o isomerismo é uma analogia, a alotropia é uma analogia ao isomerismo. O isomerismo é quando eu tenho a mesma composição química, porém as moléculas vão estar dispostas de maneiras diferentes. A composição química é igual, porém a configuração atômica é distinta.
né? E dentro dos isômeros eu tenho duas classes importantes, que são dos estereoisômeros, né? O estereoisomerismo e o isomerismo geométrico. São dois isomerismos distintos. Vou explicar para vocês. Um estereoisômero, o estereoisomerismo, ele representa a situação na qual os átomos estão ligados uns aos outros na mesma ordem, né? Mas diferem nos arranjos espaciais. Ou seja, os átomos estão ligados na mesma ordem, porém o arranjo espacial é diferente, né? Aqui no caso, cabeça-cauda. Para um estereoisômero, todos os grupos R estão localizados em um mesmo lado da cadeia da seguinte maneira, né? Ou seja, nesse exemplo aqui embaixo, que está aqui embaixo, você vê que tem essa alternância entre RH, RH, RH. É essa questão da cabeça calma, que isso é meio que um trava-língua aqui pra gente, mas a nomenclatura é essa. Na fórmula química aqui embaixo, as cunhas cheias, elas representam ligações para fora do plano, enquanto as cunhas tracejadas representam ligações para dentro do plano. Beleza? Então esse aqui é um arranjo 3D. Então quando tem todos os grupos R de um mesmo lado da cadeia, porém estão em configuração alternada com H, eu tenho a configuração isotática. Quando eu tenho essa configuração cabeça a cabeça aqui em cima, né, eu tenho a configuração simbiotática, né? Os grupos R estão todos do mesmo lado da cadeia, porém eles estão nesse arranjo que de uma cadeia de um carbono para o outro eles estão alternando de posição. Tá, RH, HR, RH, HR, não tem aquela configuração cabeça-cabeça, cabeça-cauda. Agora eu tenho a configuração cabeça-cabeça. Essa configuração simbiotática. Essa imagem daí de cima aí. Visualmente é muito mais fácil visualizar, né? Que eu tentar explicar algo que é muito visual não fica muito legal. Para um posicionamento aleatório, a gente tem a configuração atática, que o grupo R e os hidrogênios eles estão posicionados aleatoriamente. Então, dentro dos estereoisômeros, eu tenho o isômero na configuração isotática, simbiotática e atática. É possível converter um isômero em outro através de uma rotação ao redor das ligações simples na cadeia, né? Eu tenho que romper a ligação para depois fazer uma rotação e então refazer a ligação. Então isso é possível de ser mudado. E é importante destacar também que na prática, um polímero específico ele não tem apenas uma das configurações, né? A forma predominante vai depender do método de síntese, né? O que acontece é que o outro tipo de isomerismo que a gente pode ver aqui nesse capítulo é o isomerismo geométrico, né? Esse isomerismo acontece, esse tipo de configuração ela é possível quando as unidades repetidas têm dupla ligação entre átomos de carbono na cadeia. Então, quando eu tenho só ligações simples, eu vou ter um estereoisomerismo. Aqui eu tenho isomerismo geométrico. Como está escrito aqui, ligado a cada um dos átomos de carbono. Nessa imagem aqui abaixo, você vê que eu tenho o CH3 que está circulado de vermelho e tem o H que está circulado de um verde, um azul por aí. Acho que verde, né? Eles estão do mesmo lado da cadeia, do mesmo lado da ligação dupla. Portanto, eles estão em uma configuração que a gente chama de configuração cis, né? Então, esse polímero aqui, que era o isopreno, né, essa unidade repetida, na verdade, como está no tipo de ligação cis, eu vou chamar de policis isopreno. Aí aqui embaixo, nesse slide que eu estou mostrando aqui agora, eu já tenho outro tipo de polímero, outro tipo de configuração, perdão. Você vê que a gente pode ver que aqui o CH3 e o H estão em posição oposta. Eles estão no lado oposto. Quando está no lado oposto, aí o polímero resultante não vai ser o policis-isopreno. Aí vai ser o politrans-isopreno. Então, quando o grupo R e o grupo H estão posicionados no mesmo lado da ligação dupla, eu tenho o que a gente chama de estrutura cis. E quando o grupo R e o grupo H estão localizados em lados opostos da ligação dupla, eu tenho a estrutura trans. Beleza? Cis e trans. No caso aqui eu teria o politrans-isopreno, lá eu teria o policis-isopreno. É claro, gente, que eu não vou dar uma cadeia para vocês e pedir para vocês darem nomenclatura
nomenclatura da cadeia química, né? Isso tá fora do nosso escopo aqui. Mas vocês vão saber, quando vocês verem, pegar o nome de um polímero e ver que tem um cis ou um trans, vocês conseguem perceber de onde que vem aquilo ali. O cis vem do isomerismo geométrico, o trans também. Beleza? E é importante destacar também que o policis-isopreno e o politrans-isopreno têm características totalmente distintas. O policis-isopreno é a borracha natural. O politrans-isopreno é um outro material que a gente chama de gutta-percha, né? Que tem propriedades totalmente diferentes daquelas da borracha natural. Então, vocês podem visualizar que uma pequena diferença configuracional vai causar uma grande diferença em questão de propriedades do material. Eu falei com vocês que no estereoisômero eu podia fazer conversões entre ligações atáticas, sindiotáticas e isotáticas, dependendo das rotações das ligações, das quebras das ligações e das novas formações. Isso é possível em estereoisômero, né? Fazer essa conversão de um estereoisômero em outro estereoisômero. Em isômeros geométricos, isso não vai acontecer. Eu não tenho como transformar a estrutura trans em cis, né? Porque o isômero geométrico ele tem uma ligação dupla. A ligação dupla é muito mais forte. Então é muito mais difícil fazer esse rompimento, né? Essa ligação dupla é muito mais rígida, né? Então, uma rotação das ligações da cadeia não vai fazer com que eu mude minha estrutura. Bom, então, do que a gente viu até agora, eu posso falar que a gente caracterizou a molécula polimérica através de tamanho, forma e estrutura. O tamanho molecular está intimamente associado ao peso. Moléculas grandes são mais pesadas, moléculas menores são menos pesadas. Eu mostrei como eu calculo o peso na aula passada. A forma está ligada ao grau de torção, ao enrolamento e ao dobramento da cadeia. A estrutura ela vai depender de como uma unidade estrutural está ligada a outra. É aquela questão da estrutura linear, estrutura ramificada, as ligações cruzadas, né? E aqui está em inglês, mas tem esse agora fugiu o nome, fluxograma, enfim, esse diagrama mostrando as características moleculares importantes de uma estrutura polimérica. Vamos lá em cima então revisar. Eu tenho as características moleculares. Eu tenho 4 tópicos principais. Eu tenho a unidade repetida, que é a característica química, né? Cada polímero tem uma unidade repetida diferente, né? Estou falando assim, o polietileno tem uma unidade diferente do polipropileno, enfim, é diferente. O tamanho, que está relacionado ao peso molecular, é uma característica molecular importante. A forma, né? A questão do enrolamento das cadeias, das torções. E a estrutura. Dentro da estrutura, eu tenho 4 tipos aí: linear, ramificada, ligação cruzada e em rede. Eu já falei na aula passada, esses 4 tipos de estrutura. E paralelo a isso, qualquer uma desses 4 tipos de estruturas pode apresentar estados isoméricos, né? Ele pode ser um estereoisômero ou pode ser um isômero geométrico, né? O estereoisômero, como a gente acabou de ver, pode se separar em isotático, sindiotático e atático. E o isômero geométrico pode se dividir em cis e trans, né, de acordo com o arranjo dos átomos. Outra subdivisão que a gente pode fazer nos polímeros é em termoplásticos e termorrígidos. Essa subdivisão ela é criada a partir da resposta de um polímero a forças mecânicas em temperaturas elevadas, né? Porque essa resposta que o polímero dá em temperaturas elevadas, a um esforço mecânico, ela está ligada intimamente à estrutura molecular dominante, né? Então tem as 2 classes de polímeros aí. Basicamente eu vou avaliar qual é o comportamento desse material em frente a uma elevação de temperatura. Os termoplásticos se comportam de um jeito e os termorrígidos se comportam de outro jeito. Primeiramente falando dos termoplásticos, né? Os termoplásticos, quando eu aqueço a temperatura e submeto a um esforço mecânico, o que acontece com eles?
Os termoplásticos eles amolecem quando eles são aquecidos e eles endurecem quando são resfriados. São processos reversíveis e podem ser repetidos. Né? Então amolece quando é aquecido, né? Até liquefazer, e ele endurece quando é resfriado. Em uma escala molecular, conforme a temperatura é elevada, as forças de ligação secundária diminuem. Né? Bom, vamos tentar explicar isso aqui. Lá da termodinâmica, vocês vão lembrar que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Né? Então, quando eu aumento a temperatura, as moléculas vão se movimentar mais. Então, quando eu tenho uma movimentação das moléculas, a força das ligações secundárias vai reduzir. E ela já é pequena, ela reduz ainda mais. Né? Dessa maneira, o movimento relativo de cadeias adjacentes é facilitado. Ou seja, na prática, quando a tensão é aplicada, né, o material se torna mais mole. Então, basicamente isso acontece quando a temperatura é elevada. Essa é a resposta do termoplástico ao calor. É claro que tem um limite até onde isso vai. Ele não vai ficando mais mole, mais mole, mais mole. E podendo voltar sempre. Né? Tem uma certa irreversibilidade no processo a partir de certo limite. Uma degradação irreversível ocorre quando a temperatura de um termoplástico fundido é aumentada excessivamente. Então, tem um certo limite de temperatura, que se passar aquela temperatura eu não consigo voltar ao estado que ele era antes. Os termoplásticos, eles naturalmente são relativamente macios. A maioria dos polímeros lineares e aqueles com estruturas ramificadas e cadeias flexíveis são termoplásticos. Né? Essas configurações e características que nos remetem à maior simplicidade da estrutura polimérica são mais característicos de termoplásticos. Então, polímero linear, estruturas ramificadas e cadeias flexíveis são características associadas aos termoplásticos. Né? E para fabricar essas peças, né, a gente vai ver na próxima quinzena, geralmente a gente usa aplicação simultânea de calor e pressão. Os termorrígidos são polímeros em rede. Né? Aí estou falando agora dos termorrígidos. Ou seja, já tem uma estrutura diferente, são polímeros em rede. Eles se tornam permanentemente rígidos durante a formação da rede e não amolecem sob aquecimento. Então, a própria característica das moléculas vai dizer que esses polímeros eles vão ser rígidos, independente se eu estou aquecendo ou resfriando. Os polímeros em rede apresentam ligações cruzadas covalentes entre as cadeias moleculares adjacentes. Então, tem ligações cruzadas, são ligações covalentes, então são ligações mais fortes do que aquelas secundárias. Essas ligações mais fortes já podem ser associadas a essa rigidez maior desses polímeros. Durante o tratamento térmico, essas ligações prendem as cadeias umas às outras para resistir aos movimentos de vibração e de rotação da cadeia em temperaturas elevadas. Então, essas ligações cruzadas são responsáveis por travar as moléculas, mesmo quando a temperatura é elevada. Elas protegem, prendem umas cadeias poliméricas adjacentes, cadeias moleculares adjacentes. Dessa maneira, esses materiais eles não amolecem quando são aquecidos. Nos termorrígidos, a densidade de ligações cruzadas geralmente é muito alta. Ligações cruzadas está associada a polímeros termorrígidos, de modo que entre 10% e 50% das unidades repetidas da cadeia tem ligações cruzadas. Então isso é um número bastante elevado, principalmente em relação aos termoplásticos. Somente o aquecimento até uma temperatura excessiva vai causar o rompimento das ligações cruzadas e a degradação do polímero. Então ele é mais difícil de degradar do que os termoplásticos. Mas lembrando que ainda assim são polímeros, né? Polímeros eles naturalmente não conseguem operar a temperaturas tão altas quanto materiais metálicos, por exemplo. A maioria dos metálicos. Os polímeros termorrígidos, no geral, são mais rígidos e resistentes que os termoplásticos. Os termorrígidos são mais rígidos e resistentes que os termoplásticos. E também possuem melhor estabilidade dimensional. Esses são os polímeros termorrígidos. Tem as características bem distintas dos termoplásticos. Então, gente, o que eu estava querendo dizer, resumindo a questão do termoplástico e termorrígido. Os termorrígidos eles são mais coesos, eles são mais resistentes, eles são mais firmes, entre aspas. Né?
são um material mais robusto. Isso está intimamente ligado à natureza das ligações cruzadas desse material, né? Dele ter uma estrutura em rede. Isso tudo favorece com que suas propriedades sejam essas que eu acabei de falar. Os termoplásticos, por outro lado, têm estruturas mais simples, né? As cadeias não estão tão ligadas, são sujeitos à degradação, né? Ao amolecimento com aumento da temperatura e ao endurecimento com redução da temperatura. Então são materiais bem distintos aí. Copolímeros, vamos lá. Agora vamos falar dos copolímeros. Eu falei dos homopolímeros na aula passada, que são aqueles materiais que tinham só um tipo de unidade repetida. Aqui eu vou falar dos copolímeros, que são aqueles que têm 2 ou mais unidades repetidas, né? Ou seja, o objetivo desse material, ele é um material que ele é feito sinteticamente. Os cientistas desenvolveram esses materiais, esses copolímeros, com o objetivo de combinar propriedades desejáveis de unidades repetidas diferentes. Então é um polímero mais complexo. Eu posso fazer até uma analogia com compósito, só que dentro de polímero, né? Então são materiais que estão em estudo até hoje, né? São materiais que vêm sendo desenvolvidos aí, os copolímeros. Bom, considere um copolímero composto por 2 unidades repetidas, ou seja, apenas 2. Dependendo do processo de polimerização e das frações relativas desses tipos de unidades repetidas, é possível haver diferentes sequências de arranjo de unidades repetidas ao longo das cadeias poliméricas. O que eu quero dizer é o seguinte: eu ter 2 unidades repetidas não define já o copolímero. O copolímero essas unidades repetidas podem estar arranjadas de várias maneiras. Nessa imagem, eu trago as maneiras com as quais essas unidades repetidas estão arranjadas. Em A, que é no canto superior esquerdo, eu tenho o copolímero aleatório, que 2 unidades repetidas, azul e vermelho, estão aleatórios na estrutura, na cadeia. Em B, eu tenho o copolímero alternado, tá faltando um L ali em cima, né? É alternado. Onde vem alternando. As unidades repetidas elas vêm se alternando na cadeia. Em C eu tenho um copolímero em bloco, em que eu tenho blocos alternados de unidades repetidas. E em D eu tenho o copolímero enxertado, que na verdade eu teria uma unidade repetida seguindo a cadeia simples, só que eu venho com ramificações de outras unidades repetidas. São copolímeros enxertados. Muitas borrachas sintéticas são copolímeros, como é o caso do SBR, que é um copolímero aleatório usado em pneus de automóveis. Outro exemplo é a borracha nitrílica, NBR, outro copolímero aleatório. Esse material é altamente elástico e resistente ao ataque de solventes orgânicos, né? Então, eles são utilizados em mangueiras de gasolina, por exemplo. Então, copolímeros são materiais que eles estão aí, eles são utilizados com muita frequência, tem muita aplicação, tem uma vasta gama de aplicações, mais importante ainda, e continuam sendo desenvolvidos, né? Posso dizer que o futuro dos polímeros aí está nessa área de estudo. Agora vamos falar de cristalinidade dos polímeros. Lembrando lá de ciências materiais. Um material cristalino é aquele que tem sua estrutura arranjada de maneira organizada ao longo de grandes distâncias atômicas. Esse é um material cristalino. Um material que não tem estrutura organizada é um material amorfo, né? Os metais, a maioria das vezes, são materiais cristalinos. Eu tenho estrutura cristalina CCC, CFC, HC, TCC. Vocês já viram isso com muito... até cansar praticamente, né? Já viram demais isso aí. Como no capítulo passado eu falei de cerâmicos, eu falei que tem cerâmicos só amorfos, como é o caso do vidro. São cerâmicos amorfos. Aqui eu tô falando dos polímeros. Os polímeros, eu não posso dizer que eles são totalmente cristalinos nem totalmente amorfos. O arranjo atômico nos materiais poliméricos, eles são muito complexos, né? Como está escrito aqui em cima. O estado cristalino pode existir nos materiais poliméricos. Entretanto, uma vez que ele envolve moléculas em vez de apenas átomos ou íons, os arranjos atômicos serão mais complexos para os polímeros.
Então, os arranjos atômicos aqui eles são mais complexos. Eu não tenho como dizer que o material ele é cristalino ou completamente amorfo aqui. Aqui eu sempre vou trabalhar com o meio termo. No contexto de polímeros, a cristalinidade ela pode ser definida como a compactação de cadeias moleculares para produzir um arranjo atômico ordenado. Então, a definição de cristalinidade ainda é igual àquela para metais. Eu tenho que ter um arranjo atômico ordenado. Só que aqui, para polímeros, esse arranjo atômico ordenado ele é obtido através da compactação de cadeias moleculares. As estruturas cristalinas podem ser especificadas em termos de células unitárias, né? Que, claro, como toda estrutura, são bastante complexas. Aqui eu tenho um exemplo mostrando a célula unitária do polietileno, que é uma célula unitária ortorrômbica. Né? Essa célula unitária é obtida através das cadeias moleculares ali. Né? Em cinza são os átomos de carbono, e o cinza mais clarinho, quase branco, e menorzinho, são os átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho até os parâmetros de rede, né, da célula unitária. As substâncias moleculares com moléculas pequenas são, em geral, totalmente cristalinas, como sólidos, ou totalmente amorfas, como falei anteriormente, né? Como líquidos. Né? Aqui eu vou trabalhar sempre no intermediário. É difícil eu ter um polímero completamente cristalino ou um polímero completamente amorfo. Como falei, em consequência desse seu tamanho e de sua frequente complexidade, as moléculas dos polímeros são, normalmente, apenas parcialmente cristalinas. Então a gente pode falar que são semicristalinas. Tem regiões cristalinas dispersas no material amorfo restante. Qualquer tipo de desordem ou falta de alinhamento na cadeia vai gerar uma região amorfa. Por isso que eu falei que é muito difícil ter uma estrutura totalmente cristalina. Né? O que é muito comum, uma vez que as torções, dobras e enrolamentos das cadeias atrapalham a correta ordenação de todos os segmentos de todas as cadeias. Como eu mostrei na imagem lá na aula passada, uma cadeia polimérica totalmente enrolada, parecendo um fio de cabelo totalmente enrolado. A maioria das cadeias são assim. Então, para eu criar um certo tipo de ordenação aí, isso é difícil. Né? Por isso que é difícil, novamente falando, é difícil encontrar um polímero totalmente cristalino. Né? O grau de cristalinidade pode variar, desde completamente amorfo até quase totalmente cristalino. Para comparar com metais, as amostras metálicas são quase sempre inteiramente cristalinas, enquanto muitas cerâmicas são totalmente cristalinas ou totalmente amorfas. Né? Aqui eu tenho meu grau de cristalinidade. Né? Aqui embaixo tem a fórmula mostrando essa porcentagem de cristalinidade, onde o ρC é a massa específica do polímero cristalino, ρE é a massa específica do polímero a se analisar, e o ρA é a massa específica do polímero amorfo. Né? Aquele mesmo polímero que eu estou analisando, eu pego uma amostra dele cristalina, uma amostra dele amorfa, e faço a comparação aí do grau de cristalinidade dele de acordo com a massa específica. E agora é intuitivo falar que um polímero cristalino ele tende a ser mais denso que um polímero amorfo. Né? Tende a ter uma massa específica maior. Né? O polímero cristalino está mais bem organizado, mais bem compactado que um polímero amorfo. Né? Isso é um pouco intuitivo. O grau de cristalinidade de um polímero ele é controlado durante a sua síntese através da taxa de resfriamento na solidificação, né? Assim como da configuração da cadeia. A configuração da cadeia, como eu falei antes, tem uma importância muito grande na estrutura final, nas propriedades finais do polímero. Durante a cristalização, no resfriamento, passando pela temperatura de fusão, as cadeias que estão altamente aleatórias e entrelaçadas no líquido viscoso devem adquirir a configuração ordenada. Para isso, elas precisam de tempo. Né? Então, a taxa de resfriamento deve ser baixa, o resfriamento deve ser longo, para que haja tempo do polímero, da estrutura polimérica, se arranjar de maneira organizada, de maneira mais cristalina. Né? Portanto, para que aumente esse grau de cristalização, deve-se proporcionar tempo suficiente para que as cadeias se movam e se alinhem umas às outras. Eu falei grau de cristalização, mas é grau de cristalinidade, né? Como está escrito aqui.
A estrutura química da molécula, da mesma maneira que a configuração da cadeia influencia a capacidade de um polímero cristalizar. É claro que, de acordo com a natureza e minhas unidades repetidas, eu posso ter um polímero cristalino, eu posso não ter. A cristalização não é favorecida nos polímeros compostos por unidades complexas. Lembrando que quanto maior for a complexidade, mais difícil é fazer o arranjo. Então a cristalização não vai ser favorecida. Por outro lado, é muito fácil eu conseguir polímeros cristalinos através de unidades repetidas simples, né? Como é o caso do polietileno, do polifluoretileno, né? Mesmo sob taxas de esteramento muito altas. Então, essa taxa de esteramento não existe um valor ótimo para qualquer polímero. Isso depende muito da natureza daquela unidade repetida, do monômero. Então, isso varia bastante de polímero para polímero, né? Como falei aqui, esses polímeros que têm ligações mais simples, têm estrutura mais simples, têm uma estrutura molecular mais simples, eles tendem a se cristalizar mais facilmente do que aqueles que têm estrutura complexa, né? Então, mesmo se eu botar uma taxa de esfriação muito alta, eles vão se cristalizar. E por que isso acontece? Os polímeros lineares, por exemplo, eles cristalizam facilmente, porque tem poucas restrições para atrapalhar o alinhamento das cadeias. Qualquer ramificação lateral ela vai interferir na cristalização, né? Então, por isso que os polímeros ramificados eles não são altamente cristalinos. Quanto maior a ramificação, mais difícil é fazer eu criar uma estrutura cristalina. Com efeito, a presença excessiva de ramificações pode prevenir por completa a cristalização. Então, a ramificação, quando induzida, ela pode até favorecer uma redução no grau de cristalinidade do polímero. A maioria dos polímeros em rede com ligações cruzadas é quase totalmente amorfa, né, pois as ligações cruzadas previnem que as cadeias poliméricas se rearranjem e se alinhem em uma estrutura cristalina. Como eu falei anteriormente, a ligação cruzada faz com que a estrutura seja toda muito mais rígida, né? Então não vai permitir esse arranjo organizado, né? Então, remetendo agora à questão do termoplástico e termorrígido. O termorrígido, a tendência é que o termorrígido tenha uma estrutura que seja mais amorfa. O termoplástico tem a tendência de ter uma estrutura mais cristalina. Alguns poucos polímeros com ligações cruzadas são parcialmente cristalinos, né, como eu falei anteriormente. Os polímeros atáticos dentro dos estereoisômeros têm mais dificuldade de cristalizar, porque eles têm aquela estrutura que é mais desordenada, né? Por outro lado, os isotáticos, os diotáticos, eles têm uma certa organização, mesmo que a organização entre eles sejam diferentes. Então eles se cristalizam de maneira mais fácil, né? Tem uma geometria mais regular. Outra coisa que interfere no grau de cristalinidade, o tamanho da ligação. Quanto maior ou volumoso forem os grupos de átomos nas cadeias laterais, menor será a tendência de cristalização. Polímeros complexos, unidades repetidas complexas, geralmente elas desfavorecem a minha cristalização. Elas reduzem a tendência à cristalização. Para os copolímeros, a lógica é a mesma. Quanto mais irregularidade, quanto maior a aleatoriedade dos arranjos das unidades repetidas, maior a tendência de desenvolvimento de um material amorfo, né? Então, lembrando, quando tem uma coisa irregular, quando tem coisa complexa, a tendência é que tenha um material amorfo. Quando tem uma certa organização, quando tem uma coisa mais simples, características mais simples, eu vou ter a tendência a ter um material cristalino. Para polímeros, logicamente, então, para copolímeros alternados em bloco, eu tenho uma certa organização, eu vou ter uma certa probabilidade de cristalização. Por outro lado, copolímeros aleatórios e com enxerto são em geral amorfos. As propriedades físicas dos polímeros são influenciadas pela cristalinidade. Então vocês podem ver que tem várias características microestruturais dos polímeros aqui que vão interferir nas propriedades. Os polímeros cristalinos são, em geral, mais resistentes mecanicamente e mais resistentes à dissolução e ao amolecimento pelo calor, né? É claro que isso é
uma consideração muito generalista, tá? Bom, falando um pouco da cristalinidade dos polímeros, agora eu vou falar dos cristais poliméricos. Foi proposto que um polímero semicristalino, ou seja, um polímero que tem apenas um grau de cristalinidade, ele consiste em pequenas regiões cristalinas, que a gente chama de cristálitos. Cada uma delas com um alinhamento preciso, as quais estão entremeadas por regiões amorfas, compostas por moléculas com orientação aleatória. Então o que acontece? Eu vou ter pequenas regiões cristalinas no meio de uma região amorfa. Certo? Eu tenho meu cristálito entremeado pela região amorfa. Né? A gente pode escrever isso através da definição de esferulita. Né? Muitos polímeros são cristalizados a partir do estado fundido, são semicristalinos, como falei anteriormente, e formam uma estrutura denominada esferulita. Essa estrutura é uma estrutura aproximadamente esférica, em que eu tenho um núcleo, um cristalito, que é cristalino, cristalito, que é cristalino, no meio de uma região amorfa. Como eu falei, a esferulita consiste em um agregado de cristálitos, que vêm em lamelas, com cadeias dobradas em formato de fita, que se estende radialmente para fora a partir de um único sítio de nucleação localizado no centro. Conforme a cristalização de uma estrutura esferulítica se aproxima do seu final, as extremidades esferulitas adjacentes começam a se tocar umas com as outras, formando contornos mais ou menos planos. Antes desse estágio, elas mantêm suas formas esféricas. Aqui está mostrando como é que funciona o esferulito. Né? Aqui em cima, aqui na esquerda, eu tenho uma representação esquemática da estrutura esferulita detalhada. Né? Essa parte mais avermelhada, né, está até em inglês aqui, talvez você consiga entender. São as cadeias dobradas, lamelares de cristálitos. A parte mais branca aqui entre essas cadeias, entre essas lamelas, são material amorfo. Né? Então minha esferulita ela consiste disso. Bem aqui no meio tem o ponto onde a esferulita começou a surgir. Né? Lembrando que é importante destacar que a esferulita como se fosse uma noção que a gente utiliza para polímeros de grão. Que aqui você não vê eu falando de grão aqui em polímeros, né? Aqui eu falo de esferulita. Tanto que nessa imagem inferior esquerda aqui, eu tenho até a questão do contorno interesferulítico, que é onde as esferulitas vão se formando. Né? Então eu tenho as cadeias formando nesse formato aí. Essa bolinha roxa, bem no meio, ela se trata do sítio de nucleação. Né? E tem essas regiões roxas que vêm como se fossem nervos, entre aspas, que são as regiões cristalinas, que estão entremeadas aí de uma região branca, que são as regiões amorfas. Né? A gente vê que a maior parte é amorfa. Aqui eu tenho uma imagem de uma fotomicrografia, na direita, né? Mostrando o formato das esferulitas, né? Na prática, como é que a gente vê a esferulita. A gente vê isso aqui, a gente vê basicamente isso aqui. Né? Esse formato mais ou menos de cruz de malta que elas assumem aí. Né? Cada esferulita tendo essa parte mais escura, que é a parte cristalina, e a parte mais branca, que é a parte amorfa. Né? Então tem essa imagem aí, uma estrutura de polietileno, na verdade. Então, até mesmo a análise de imagem é diferente para materiais poliméricos. As esferulitas são consideradas os análogos poliméricos dos grãos. Eu já falei isso aqui agora. Né? Enquanto os metais estânicos têm grãos, são materiais policristalinos, aqui eu tenho as esferulitas, que são grãos, entre aspas, aí, grãos, compostos de regiões cristalinas e regiões amorfas. Eles vão crescendo a partir de uma esfera até ter esse formato de cruz de malta que estão vendo aqui nessa imagem direita. No entanto, cada esferulita é, na realidade, composta por muitos cristais laminares diferentes e, além disso, algum material amorfo. Como falei aqui agora, tem lamelas cristalinas no meio de um material amorfo. Polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, nylon e outros materiais poliméricos famosos são exemplos de polímeros que apresentam estrutura esferulítica.
né, quando cristaliza a partir de massa fundida. Essa questão de esferulita, gente, ela não é comum para todos os polímeros. A estrutura esferulítica, ela acontece, ela se manifesta em alguns polímeros específicos. E para fechar esse capítulo 14, eu tenho que falar dos defeitos nos polímeros. Como vocês podem ter visto, reparado, a análise microscópica aí que a gente faz dos polímeros é muito diferente daquela que a gente faz para metais e cerâmicos, né? O conceito de defeito pontual aqui ele é diferente de um polímero para um metal cerâmico, né? Até porque o polímero ele é um conjunto de macromoléculas em forma de cadeia, né? Então, e também não é totalmente cristalino, então a questão de defeitos cristalinos aqui é um pouco diferente. Então, o que eu falo de defeitos nos polímeros, né? Porém, tem alguns que se repetem, como por exemplo, lacunas e átomos e íons intersticiais podem aparecer nos polímeros também. Lembrando que lacunas são espaços vazios e átomos e íons intersticiais são átomos e íons que estão nos espaços vazios entre os átomos que compõem o material principal. As extremidades das cadeias podem ser consideradas defeitos, já que quimicamente elas são diferentes das unidades normais da cadeia, né? Lacunas estão associadas às extremidades da cadeia. Alguns defeitos adicionais podem resultar das ramificações na cadeia do polímero ou de segmentos de cadeia que emergem do cristal, né? Uma seção da cadeia pode deixar um cristal do polímero reentrar nele em outro ponto, criando um laço, ou pode entrar em um segundo cristal como moléculas de ligação. Então, essas ramificações elas também se apresentam como defeitos nos polímeros, né? É claro que essa questão da nomenclatura de falar que isso é um defeito não é tão forte aqui quanto é no materiais metálicos e cerâmicos, sobretudo em metálicos. Discordâncias espirais também ocorrem nos cristais poliméricos. Átomos e íons de impurezas, discordâncias espirais, gente, discordâncias, esse desalinhamento nos átomos também pode acontecer aqui. Átomos e íons de impurezas ou grupos de átomos e íons podem ser incorporados na estrutura molecular como intersticiais. Então, podem ter defeitos intersticiais, podem ter impurezas intersticiais, né? E esses átomos e íons de impurezas também podem estar associados às cadeias principais ou como pequenas ramificações laterais. Então, eles podem aparecer de várias formas, essas impurezas. As superfícies de camada com cadeias dobradas são consideradas defeitos interfaciais, né? Assim como as fronteiras entre duas regiões cristalinas adjacentes. São regiões que têm um certo desarranjo, uma certa desordem. Fazendo analogia aí até mesmo a questão do grão, do contorno de grão, né? São defeitos também. Aqui eu tenho uma imagem só para exemplificar. A questão dos defeitos não precisam se preocupar em explicar cada defeito. É importante saber que a maior parte das irregularidades aí nos materiais poliméricos são defeitos. Essa imagem aqui de um cristálito, ela fala de vários defeitos que podem aparecer. São lacunas, discordância aresta, discordância espiral, impureza, fim de cadeia, né? Cadeia folgada, região não cristalina, tem o limite do cristálito, é um defeito, cadeias penduradas são outro defeito, cadeia que não estão ligadas ali, nada, como está escrito aqui, né? Dangling chain. Então, a questão de defeitos também existe aqui, só que é muito diferente para metais cerâmicos. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso aí. A aula de estruturas poliméricas, a parte 2. Então, o capítulo 14 morreu. Vou esperar um resumo de vocês, um resumo bem feito. Sobre as provas de vocês, eu corrigi as duas já, entreguei a nota para vocês. Admito que eu fiquei até satisfeito com as notas, só que
Eu vejo que vocês ainda copiam muita coisa do slide, eu não acho que é legal isso. Então, estou tentando bolar a maneira de que vocês copiem menos o slide. Eu gosto de ver quando vocês escrevem com suas próprias palavras. É claro que você copiou correto o slide, não tem como dar errado, né? Isso é óbvio. Tem que ter esse tipo de discernimento também. Só que eu vejo que tem algumas pessoas que vêm a pergunta, copiam 3 frases do slide e acham que respondeu. Só que fica uma coisa meio sem nexo, fica sem pé nem cabeça. Isso não é legal. Né? Eu peguei um pouco leve na correção na prova de ligas não ferrosas, porque é uma matéria que a gente já viu faz mais tempo. A gente viu faz 6 meses já essa matéria, então já passou da hora de levar ela para trás. Só que eu vou ser um pouco mais chato com isso nessa parte final da disciplina, tá bom? Então, faça um resumo bem feito, dê uma estudadinha na matéria. Vocês não perdem muito tempo fazendo resumo. Eu vejo que algumas pessoas me entregam um resumo até escrito à mão, que eu acho até mais interessante. Que quando a gente escreve, a gente fixa o que a gente está estudando. E aí fica até mais fácil de resolver a prova. Que querendo ou não, a prova online, ainda mais a maneira que eu estou aplicando para vocês, ela é uma prova que é praticamente prova com consulta. Então, é importante a gente ter essa noção de tentar responder as coisas da nossa maneira. Né? Mas enfim, pessoal, é isso aí. O capítulo 14 encerrado. Próxima quinzena teremos capítulo 15. E é isso. Até a próxima quinzena e até mais.